se eu te dissesse que você está sendo enterrado vivo por pessoas que dizem te amar? Quantas partes do seu verdadeiro eu você já amputou só para caber no porta-retratos que a sua família e seus amigos desenharam para você? Pense nisso. Você está morrendo aos poucos. Não é uma morte física. Seu coração ainda bate e seus pulmões buscam o ar. Mas a sua parte mais vital, autêntica e perigosa, está sendo sufocada agora mesmo. Ela morre a cada conversa forçada, a cada aceno educado e a cada vez que você engole sua verdade para não causar desconforto. Você está sendo estrangulado pela mão invisível do eles. Eles acham que você deveria estar casado. Eles acham que seu emprego deveria ser estável. Eles acham que você é barulhento demais ou ambicioso de menos. E porque você tem pavor do silêncio que segue a desaprovação alheia, você obedece. Você se tornou um ator em uma peça que não escreveu, recitando falas em que não acredita, para uma plateia que não se importa se você vive ou morre. Nicolau Maquiavel, o filósofo mais incompreendido da história, sabia exatamente por que você faz isso. Ele entendia que a mente humana é frágil e faminta por validação, mas ele também deixou o diagnóstico e a cura. Se você não governar a si mesmo, será governado pelos outros. Não existe democracia na alma. Ou você é o príncipe da sua mente, ou é um servo na corte de outra pessoa. Hoje, vamos realizar um exorcismo psicológico. Vou te entregar as 7 chaves da soberania pessoal, baseadas na filosofia mais brutal e realista já escrita. Ao final deste vídeo, você terá destruído a necessidade paralisante de aprovação e aprendido a transformar o seu medo de ser rejeitado na sua maior armadura de respeito e poder. Você não apenas deixará de ser um refém social, mas sairá daqui com um mapa exato para construir uma vida onde a única opinião que dita as regras é a sua. A primeira grande mentira que venderam a você é a de que ser uma pessoa boa significa ser uma pessoa agradável. Desde a infância, fomos programados para acreditar que o ápice da virtude é o autossacrifício, que colocar as necessidades dos outros acima das suas é o que faz de você um ser humano nobre. Mas deixe-me ser brutalmente honesto. Essa é uma moralidade de escravo, desenhada especificamente para manter você fraco e controlável. Maquiavel escreveu uma frase que deveria estar gravada na porta de entrada da sua mente. Um homem que deseja ser bom em tudo, inevitavelmente cairá em ruína entre tantos que não são bons. Leia as entrelinhas. Se você insiste em ser gentil com todos, o tempo todo, você não está sendo virtuoso, você está sendo imprudente. O mundo não é um jardim de infância. Ele é movido por interesses próprios, egos inflados e instintos de sobrevivência. Quando você prioriza os sentimentos dos outros em detrimento da sua própria realidade, você está levando um buquê de flores para um duelo de facas. Você acredita que seu sacrifício está comprando amor ou gratidão. Mas a verdade é que as pessoas não são gratas por natureza. Se você se queimar vivo para manter os outros aquecidos, eles não vão agradecer pelo calor. Eles vão reclamar que a chama não está alta o suficiente. E quando você não passar de cinzas, eles simplesmente caminharão até a próxima fonte de combustível. Pense nas vezes em que você disse sim, querendo dizer não. Você acha que ganhou o respeito deles? Não. Você apenas ensinou a eles como você deve ser tratado. Você sinalizou que seu tempo é barato, que seus limites são apenas sugestões e que sua alma está em promoção. O deslocamento maquiavélico começa quando você percebe que bondade sem poder é apenas submissão disfarçada. A verdadeira virtude exige a força de saber ser desagradável. Não se trata de se tornar uma pessoa má ou de sair por aí ferindo os outros por esporte, mas sim de deixar de ser inofensivo. Você precisa aprender a guardar sua generosidade apenas para aqueles que a conquistaram, em vez de distribuí-la como panfletos na rua em uma tentativa desesperada de ser amado. Um príncipe não espalha seu ouro na calçada esperando que a multidão o adore. Ele protege seu tesouro. Sua energia é o seu ouro. Comece a tratar sua atenção como a moeda valiosa que ela é
e pare de gastá-la com pessoas que não sangrariam por você. Se o único motivo pelo qual você serve a alguém é o medo de que fiquem bravos, você não é um amigo, você é um refém. Para entender por que é tão difícil retomar o controle, você precisa encarar um fato biológico. Você é viciado na sua audiência. Ancestralmente, ser expulso da tribo significava a morte. Se o grupo não gostasse de você, você morreria de fome ou seria devorado por predadores. Por isso, seu cérebro desenvolveu um mecanismo de sobrevivência cruel chamado ansiedade. Aquele frio no estômago quando alguém te critica, ou aquele medo de ser julgado não é apenas timidez. É o seu cérebro primitivo gritando que o perigo é iminente e que você precisa se desculpar e se submeter para sobreviver. O problema é que você não está mais na savana cercado por feras, mas continua agindo como se estivesse. Sem perceber, você construiu um teatro mental permanente dentro da sua cabeça. Nesse teatro, as poltronas estão lotadas com todas as pessoas que você já conheceu. Seu professor da 3ª série, os populares do ensino médio, seu ex, seus colegas de trabalho e aquela massa amorfa que chamamos de sociedade. Cada decisão que você toma, desde a roupa que veste até a carreira que escolhe, você olha para cima, para essa plateia imaginária, e espera pelo aplauso. Você vive em pânico de ouvir uma vaia. Maquiavel nos ensina a limpar esse teatro. Ele entendia que a reputação é uma ferramenta de poder, não um mestre emocional. Existe uma diferença profunda entre gerenciar a percepção alheia e precisar de validação. Gerenciar a percepção é estratégico. Se eu parecer em silêncio aqui, crio mistério. Se eu parecer firme ali, ganho respeito. Isso é controle. Já a necessidade de validação é fraqueza reativa. Espero que eles me achem inteligente. Espero que vejam que venci. No momento em que você precisa que eles batam palmas, eles são seus donos. Para viver para si mesmo, você precisa demitir a sua audiência. Você precisa perceber a física de uma opinião. Ela não é um objeto sólido. Ela não pode cortar sua pele e não pode roubar sua conta bancária. Uma opinião é apenas um disparo sináptico dentro do crânio de outra pessoa. É uma reação química em uma cabeça que não é a sua. Por que você permitiria que uma química alheia dite a trajetória da sua existência? A maioria das pessoas no seu teatro nem sequer está olhando para você. Elas estão ocupadas demais ensaiando os próprios roteiros e lidando com suas próprias inseguranças. A abordagem aqui deve ser o desprezo indiferente. Não o tipo de desprezo que grita, mas o tipo que olha para um cachorro latindo e não late de volta. Você deve tratar as opiniões dos outros como o clima. Se chover, você abre um guarda-chuva, mas você não grita com as nuvens. Você simplesmente se ajusta e continua caminhando para o seu destino. Torne-se o único espectador relevante da sua própria peça. Se você estiver satisfeito com o que vê no espelho ao final do dia, o silêncio da multidão não terá poder nenhum sobre você. Quando você demite a audiência, você finalmente para de atuar e começa, de fato, a existir. Isso nos leva a uma das lições mais famosas e, ao mesmo tempo, mais distorcidas de Maquiavel, a ideia de que é muito mais seguro ser temido do que amado. Se trouxermos isso para a sua psicologia pessoal e para as suas relações, o conceito ganha uma profundidade libertadora. Não estamos falando de aterrorizar as pessoas ao seu redor ou de se tornar um tirano. Estamos falando da diferença entre ser legal e ser respeitado. A maioria das pessoas escolhe a busca incessante por ser amada. Elas querem ser o amigo tranquilo, o funcionário que nunca diz não, o parceiro que se molda a tudo. Elas acreditam que a simpatia é uma rede de segurança, mas na verdade é um alçapão. Maquiavel explicou que o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, devido à natureza humana, é rompido na primeira oportunidade em que o interesse próprio fala mais alto. Já o temor, que no mundo moderno significa respeito e limites claros, é mantido pelo medo da perda,
ou da consequência, algo que nunca falha. Quando você prioriza ser amado e aceito, você se torna maleável. Você perde suas arestas. Você vira um fluido que toma a forma de qualquer recipiente onde te colocam. E a verdade dura é que ninguém respeita o que é fluido. As pessoas bebem ou derramam. O respeito vem de ter bordas, de ter padrões que você se recusa a negociar e, principalmente, da compreensão silenciosa de que você é plenamente capaz de ir embora. Se você vive para os outros, você tem pavor de que eles te abandonem. Se você vive para si mesmo, eles que passam a ter o receio de perder a sua presença. A dinâmica vira. Pense nas pessoas que você mais respeita hoje. Provavelmente não são aquelas que concordam com tudo o que você diz ou que pedem desculpas por existir. Você respeita aqueles que possuem um código próprio, que dizem não, sem dar explicações infinitas e que estão dispostos a criar atrito para defender seus valores. Você valoriza o elogio deles justamente porque ele é raro. Você valoriza o tempo deles porque ele é vigiado. Viver para si mesmo exige que você aceite ser detestado por alguns. Na verdade, se ninguém te detesta, você provavelmente não representa nada. O desgosto alheio é o sinal de que você definiu suas fronteiras. É o aviso de que você ocupou espaço e disse: "Este sou eu." E quando o outro tentou te mover, você não cedeu. Pare de tentar ser o cara legal e comece a ser a pessoa competente, a mulher formidável, o indivíduo que tem uma missão tão clara que o fato de as pessoas se juntarem a você ou te odiarem é irrelevante para o resultado final. O amor é volátil, mas o respeito construído sobre a sua força é uma rocha. Uma das formas mais perigosas de entregar o seu poder é através da boca. Nós falamos demais, compartilhamos demais e explicamos demais. Você tem um sonho e corre para contar aos amigos. Você tem um plano e o posta nas redes sociais. Você tem um problema e o desabafa com colegas de trabalho. O que você não percebe é que está vazando energia. Cada vez que você anuncia suas intenções, você está entregando um poder de veto aos outros. Você está convidando as dúvidas deles para dentro do seu santuário. Maquiavel era um mestre do silêncio por um motivo estratégico. Um príncipe nunca revela seu design completo até que o movimento já tenha sido feito. Existe um fenômeno psicológico perverso nisso. Quando você conta a alguém que vai começar algo grande, seu cérebro recebe uma carga de dopamina como se você já tivesse realizado a tarefa. Isso gera uma satisfação falsa que rouba a motivação necessária para o trabalho real. Mas o perigo externo é ainda maior. Ao explicar suas escolhas de vida, você está, no fundo, pedindo permissão. Você busca aquele aceno de cabeça que diz: "Sim, isso faz sentido." Pare de explicar. Explicações são para subordinados. Líderes não explicam, eles declaram. Ou melhor ainda, eles agem. Se você quer mudar de carreira, não peça conselhos para pessoas que têm medo de largar os empregos delas. Se você quer transformar seu corpo, não discuta sua dieta com quem é viciado em conforto. O silêncio é um escudo que protege suas ideias embrionárias dos ventos gelados da crítica e do pessimismo alheio. Além disso, o silêncio cria uma aura de mistério. Quando você se cala, as pessoas inclinam-se para a frente. Elas começam a se perguntar o que você está planejando. Viver para si mesmo exige que você se torne uma caixa preta. Informações, observações e estratégias entram, mas nada sai até que o resultado esteja pronto. Maquiavel aconselhava que você nunca deve consultar ninguém sobre suas decisões antes de ter consultado a si mesmo. Quando você apresenta ao mundo um produto acabado, seja um novo negócio, um novo físico ou uma nova mentalidade, as pessoas não podem argumentar contra ele. Elas podem apenas testemunhá-lo. Argumentos são para planos. O silêncio é para quem está ocupado construindo resultados. Aprenda a sentar no vazio do silêncio. No início, será desconfortável porque você sentirá falta daquela validação rápida. Mas é nesse vazio que o seu ferro é forjado.
É no silêncio que você finalmente para de ouvir o barulho do mundo e começa a ouvir a sua própria bússola interna. Agora que garantimos o seu centro, precisamos proteger o seu perímetro. Maquiavel dedicou capítulos inteiros aos perigos dos soldados mercenários e auxiliares. Ele dizia que eles são inúteis e perigosos porque não possuem lealdade real. Em tempos de paz, eles te saqueiam. Em tempos de guerra, eles te desertam. Olhe para o seu círculo social agora e faça uma auditoria brutal. Quem são os mercenários na sua vida? Aqueles que só aparecem quando você tem algo a oferecer, quando você é quem paga a conta, quem dirige o carro ou quem fornece o entretenimento. Quem são os auxiliares? Aqueles que pertencem a outra mentalidade, que te puxam para dramas que não são seus e batalhas que não te levam a lugar nenhum. Viver para si mesmo exige uma limpeza cirúrgica das suas alianças. É aqui que a maioria das pessoas falha, porque elas são sentimentais. Elas se agarram a amigos de infância que se tornaram adultos tóxicos ou a familiares que usam a culpa como uma arma de manipulação. Elas dizem, mas nós temos história. Maquiavel responderia secamente, a história vence batalhas? A resposta é não. O que vence batalhas é a estratégia e a força presente. Se você está tentando construir uma nova vida, você não pode manter os arquitetos do seu passado no seu quadro de funcionários. A cirurgia social envolve corte e, por definição, o corte envolve dor. Quando você começar a priorizar sua soberania, sua vibração vai mudar. Você vai parar de tolerar o desrespeito, vai parar de participar de fofocas e vai parar de reclamar. E as pessoas ao seu redor vão odiar isso. Elas vão dizer que você mudou e vão dizer isso como se fosse uma acusação. A sua resposta deve ser o silêncio, porque elas estão certas. Você mudou. Você deixou de ser o espelho das inseguranças delas e o coadjuvante na tragédia que elas criaram para si mesmas. Você precisa estar disposto a caminhar sozinho, em vez de caminhar com quem te puxa para baixo. Um príncipe sábio, como dizia Maquiavel, deve contar com o que é seu, não com o que é dos outros. Isso significa autossuficiência emocional. Se os seus amigos se afastarem porque você estabeleceu limites, abra a porta para eles saírem. O isolamento não é uma punição, é um filtro. Ao remover o ruído dos mercenários, você cria espaço para os leais. Aquelas pessoas que respeitam quem você é agora e não quem você era quando era fácil de controlar. Esteja disposto a suportar o inverno social. A maioria prefere estar em uma sala quente com pessoas que as desprezam secretamente do que em uma sala fria sozinha com sua dignidade. Seja a exceção. Escolha o frio. O calor das relações falsas apenas apodrece a sua alma. Se você vive para os outros, você é um ladrão. Você está roubando do seu eu futuro para pagar as dívidas da sua insegurança presente. O tempo é o único recurso que a fortuna não pode devolver. Dinheiro pode ser recuperado, o poder pode ser reconquistado e até o amor pode renascer. Mas o tempo, uma vez que ele escapa para o vazio, se foi para sempre. Maquiavel era obcecado pela ocasião, o momento, a janela de oportunidade que se abre e fecha sem aviso. Quando você vive para os outros, você perde essa janela. Você gasta horas ouvindo um amigo reclamar de problemas que ele não tem intenção de resolver. Você desperdiça fins de semana em eventos que detesta, tentando impressionar pessoas de quem nem gosta. Você passa anos em uma carreira escolhida pelos seus pais ou pela pressão social. Entenda, isso não é educação. Isso é suicídio em câmera lenta. Viver para si mesmo exige que você se torne impiedoso com o seu tempo. A palavra implacável vem de não ter lamentos. Você precisa aprender a dizer não sem carregar a ressaca da culpa. Um convite para uma obrigação social que te entedia? Não. Alguém pedindo um favor que drena sua energia vital? Não. Um pedido de atenção que não traz retorno algum? Não. Você não precisa ser rude ou agressivo.
Você simplesmente precisa estar indisponível. O príncipe não é acessível a cada camponês que bate no portão do castelo. Ele tem guardas, ele tem muros, ele escolhe quem entra. Por que o seu portão está escancarado? Por que você deixa qualquer um com um smartphone invadir sua mente e saquear sua atenção? Maquiavel escreveu que um príncipe não deve temer a reputação de ser miserável ou mesquinho, porque se ele for generoso demais, desperdiçará seus recursos e acabará desprezado por ser pobre. Mas se ele for econômico, ele acumula poder para realizar grandes feitos que beneficiarão a todos no futuro. Seja mesquinho com o seu tempo. Acumule-o como um dragão acumula ouro, porque somente quando você tiver um excedente de tempo poderá investi-lo no que realmente importa, na sua arte, na sua saúde, no seu império. Ao cortar as cordas, parar de atuar e proteger o seu tempo, você entra no estado de virtude. Na linguagem de Maquiavel, isso não significa ser um bom menino, mas sim ter proeza, capacidade e a energia bruta de impor a sua vontade sobre o mundo. É olhar para o caos e dizer: eu vou moldar isso. É o ponto onde você se torna perigoso, porque um homem que não precisa de nada dos outros não pode ser controlado por ninguém. Se você não precisa do dinheiro deles, eles não podem te comprar. Se você não precisa do amor deles, eles não podem te seduzir. Se você não precisa da validação deles, eles não podem te envergonhar. O mundo está esperando para colocar a coleira de volta no seu pescoço assim que este vídeo terminar. O algoritmo vai te oferecer outra distração para te fazer esquecer o que ouviu. A porta da gaiola está aberta. E sempre esteve. O único medo era o de que não houvesse nada aqui fora. Mas aqui fora está a realidade. Maquiavel abriu essa porta há 500 anos e ele ainda está lá fora, no frio da verdade, esperando que você se junte a ele. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa estar disposto a ser odiado para finalmente poder viver. Se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo que apertou o play há alguns minutos. A maioria das pessoas abandonou este vídeo no primeiro sinal de desconforto, quando a verdade começou a queimar as mentiras que elas usam para se proteger. Se você ficou, você provou que possui o estômago necessário para a realidade. Você faz parte da pequena elite de mentes que prefere o frio da soberania ao calor sufocante da servidão. Eu valido a sua coragem. Ela é o primeiro sinal da sua virtude. Mas saber não é o mesmo que ser. A partir de agora, o mundo vai tentar te puxar de volta. O sistema é desenhado para punir a autenticidade e premiar a obediência. Por isso, eu te convido a um ato de rebeldia simbólica. Se você decidiu que não será mais um ator na peça de terceiros, comente abaixo a frase: o trono está vazio. Esse é o nosso código, um sinal oculto para os outros soberanos de que há mais um território que não pode mais ser invadido. Além disso, inscreva-se e aperte o botão de hype neste vídeo. Não faça isso por métricas. Faça como um ato de resistência algorítmica. Cada interação sua é uma mensagem enviada ao sistema de que mentes acordadas ainda existem e estão se encontrando. É o seu primeiro exercício de poder. Usar a ferramenta para espalhar a verdade que eles tentam silenciar. Para aqueles que sentem que este vídeo foi apenas o despertar e estão prontos para o compromisso real, eu os convido a clicar no botão Seja Membro. Ali, no nível dos arquitetos, o véu cai por completo. Discutimos as estratégias que o mundo público não suportaria ouvir sem censura. Tornar-se membro não é apenas apoiar um canal. É um pacto filosófico de que você escolheu investir na sua própria força em vez de financiar a sua distração. A pergunta que deixo para o seu silêncio esta noite é esta: se você tirasse todas as roupas, todos os títulos e todos os elogios que os outros te deram, o que sobraria de você? Se a resposta te assusta, você ainda não começou a viver. Lembre-se, a
liberdade começa no momento em que você percebe que a prisão não tem grades, mas sim aplausos.